a prazo não é suficiente para atingir o seu sonho de longo prazo, a missão que eu tenho, assim, um pouco de vida, que é desenvolver o Nordeste. Assim, a gente precisa ter muitos outros empreendedores que vão talvez fazer o que eu tenho feito nos últimos 3 anos para mais pessoas daqui a 10, 15, 20 anos, assim. E eu acho que é isso. Tem regiões, sei lá, você pega o Centro-Oeste, se desenvolveu incrivelmente nas últimas décadas, mas talvez com agro, né? O cara tem um recurso natural que é muito valioso e tal. O Nordeste talvez tenha menos esse potencial. Infelizmente, a gente não tem solo tão fértil quanto o Mato Grosso do Sul. Mas talvez o que a gente tenha é um mercado consumidor muito grande e, cara, educação que a gente pode oferecer para essas pessoas para construírem um negócio gigantesco, assim, né? Então, a missão da Prazo, de certa maneira, ela tem muito esse componente de talvez ir além dela mesma e conseguir transformar o Nordeste, ou, enfim, a comunidade ao nosso redor, uma superpotência de empreendedorismo. Assim. Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Seja muito bem-vindo ao YPOcast, o podcast do YPO Brasil. Aqui contamos histórias de líderes que transformam negócios e vidas. O nosso convidado de hoje é um jovem empreendedor que já possui uma trajetória bem-sucedida. Só para citar, sua primeira grande conquista, ele foi aprovado aos 16 anos como bolsista para cursar Economia e Engenharia em Stanford, nos Estados Unidos. Voltando de lá, ele fundou a Prazo, uma startup focada no pequeno varejo. Seja muito bem-vindo ao programa, Samuel Carvalho. Sheina, muito obrigado, prazer estar aqui. Muito bom. Vamos começar pelo começo. Conta um pouquinho da sua história. Legal. Bem, eu sou nascido e criado em Recife, no Nordeste. E eu acho que uma parte muito importante da minha história assim, é que eu cresci num negócio familiar. Então, a geração dos meus avós começou e cresceu um negócio familiar, mas um negócio bem mais tradicional, assim, né? Então, um negócio industrial, e tiveram alguns negócios de indústria ao longo do tempo. Meu pai sempre trabalhou nesse negócio. E desde criança eu sempre gostei de estar por dentro, acompanhar meu pai. Se você falar com meus vizinhos na época de infância, a memória que eles vão ter de mim eu saindo de terno, sei lá, os 5, 6 anos de gravata, para ir trabalhar no escritório do meu pai, e eu ficava lá escutando o dia todo o que estava acontecendo. E fui, eu acho que me encantando por negócios desde cedo, né? Mas acho que ao mesmo tempo eu sempre tive um senso empreendedor forte de querer, enfim, construir coisas e coisas desse tipo. E, ao mesmo tempo, eu sempre gostei bastante de engenharia, matemática, etc. Na escola, eu fazia competições desse tipo de coisa. E aí, quando eu estava no ensino médio, eu comecei a pensar em estudar fora. Eu sempre estudei na escola brasileira, então na minha escola não tinha esse hábito de estudo fora, ou principalmente, enfim, universidades fora do Brasil e tal, era um negócio muito distante. Mas, quando eu estava no ensino médio, eu vi uma reportagem sobre isso e fiquei encantado e botei na cabeça que eu queria ir para fora. Eu acho que eu sempre fui muito ambicioso e tem aquele negócio que diz assim, você tem que estar junto de pessoas melhores do que você, né? E eu achava que estudar fora fosse uma maneira de eu conhecer gente muito boa, que me inspirasse, expandir, de certa maneira, os horizontes, assim. E aí foi assim que eu comecei a pesquisar mais sobre esse negócio de estudar fora. Descobri a Fundação Estudar, que é uma fundação, enfim, aqui no Brasil, e eles ajudavam alguns jovens por ano, selecionavam alguns jovens por ano para estudar fora, que eles ajudavam com mentorias, etc., de pessoas que já tinham passado por uma experiência similar. Na época eles me ajudaram e mudou a minha vida, assim. Foi assim que eu conheci Stanford, que estava exatamente na interseção do que eu queria, que era na interseção de empreendedorismo com tecnologia e engenharia. Então, Stanford ficava no meio do Vale do Silício, que é o polo de inovação global, assim. Na época maravilhoso. Aí de Recife para Califórnia. Total. Então, com na época, uma bolsa. Apliquei e aí achei que eu nunca fosse passar. Olha. Uma história rápida e engraçada é quando você passa, você pode ler o que o cara anotou no seu application, né? Uhum. E aí o cara que me aceitou, um dos caras que avaliou lá a minha application, ele escreveu assim: Samuel vem de Recife, eu não faço a menor ideia onde é que fica, mas eu vi que fica 800 quilômetros ao sul de Fortaleza. Aí, pô, pro cara que é recifense, poxa, a referência de Fortaleza. A referência era Fortaleza, então ele fica machucado. Quem sabe numa próxima vez ele vai falar pro de Fortaleza, que fica a 800 quilômetros de Recife. Quem sabe. Mas, enfim, aí fui para lá, e aí quando eu fui para graduação, recebi uma bolsa da Fundação Estudar,
E eu acho que lá me encantei mais ainda pela ideia de empreender com tecnologia, né? E aí, enfim, estudei lá, só que não por muito tempo. A história é que na pandemia eu tranquei a faculdade e voltei para o Brasil. Eu tinha recebido essa bolsa para estudar fora da Fundação Estudar, e grandes apoiadores da Fundação Estudar são os fundadores da Stone, que era um negócio de pagamento que estava crescendo super rápido no Brasil. Na época eu tranquei a faculdade na pandemia, voltei para o Brasil e trabalhei na Stone um Você tempo. voltou para o Brasil, para São Paulo, não para Recife? Eu voltei para o Rio, porque a Stone ficava no Rio, no meio da pandemia. E aí ficava entre Rio e São Paulo. Tá. E aí depois de um tempo lá, eu acho que tive essa inspiração para empreender. E acabei voltando para o Nordeste, para Recife, onde eu tinha nascido. E comecei a empreender. Isso faz mais ou menos... Enfim, isso foi em dezembro de 2021. Então, novembro, dezembro de 2021. Então, um tempinho atrás. Antes de a gente entrar na história de empreendedorismo, aí eu queria voltar um pouquinho. Legal. Vamos voltar para 2 momentos. Voltar lá para o momento da infância, porque uma criança de 5, 6 anos de terno é só vir em casamento. Agora, Samuel foi trabalhar. Queria voltar para esse momento e depois queria voltar um pouco para essa decisão de voltar para o Brasil, né? Porque acho que muitas pessoas, quando vão para os Estados Unidos, decidem ficar por lá, né? Encontram outras pessoas e oportunidades e tudo mais. Então, me conta um pouco mais, o que você lembra dessa fase, né? Porque dos 5, 6 até você ir para a faculdade, tem aí 15 Sim. anos, enfim, mais de 10 anos de história. Como é que foi evoluindo? O que era o Samuel de 5, 6, o de 10, o de 15, vivendo essa experiência de trabalho? Total. É curioso, né? Porque uma pessoa que me disse uma vez que eu achei engraçado, assim, que ele falou assim, você teve uma sorte de ter um MBA dos 5 aos 10 anos, assim, porque você crescer no negócio familiar é um pouco isso, né? Você Impressionante. vê o negócio no dia a dia ali, você vê opiniões diferentes, você vê decisões de negócio sendo tomadas e tal, e eu acho que para mim sempre foi... Enfim, eu acho que meu pai sempre foi uma inspiração muito grande para mim, assim, e eu sempre tive uma admiração grande por ele, então eu sempre queria estar próximo, assim, e talvez eu vi o negócio e vi ele se dedicando muito ao negócio, então... Era meio que, de certa maneira, acho que começou quase como uma maneira de eu me conectar ao meu pai. Olha só. E era o isso seu foi crescendo ao longo contraturno? do tempo. Você ia na escola de manhã e... Não, eu ia, tipo assim, Como que muito era? nos feriados da escola. Então, tem muito feriado escolar, né? Tipo assim, eu ia nas férias da escola, eu ia. Tá. Então, enfim, eu sempre arrumava alguma maneira de ir. E eu me lembro que no começo eu não tinha o que fazer lá, né? Sei lá, 5, 6, 7 anos e tal. Uhum. Aí meu pai comprou uma daquelas máquinas de picotar papel. Ele me dava uma resma de papel desse tamanho. Tudo que era confidencial, Samuel. Não, era papel em branco mesmo. E aí eu ficava o dia todo picotando papel, só que o que eu gostava era de ficar escutando tudo que estava acontecendo ali, né? E aí, enfim, eu fui crescendo nisso. E aí comecei a tentar fazer algumas coisas mais diferentes, mais assim. E eu acho que eu sempre gostei de estudar histórias de empreendedores, assim. Então, eu sempre gostei de ler, então sempre gostava de ler histórias de empreendedores. Que empreendedores você admira e te inspira? Tem vários. E de negócios diferentes, assim, né? Eu acho que, enfim, eu já li biografias, assim. Eu vi até que estava aqui em algum lugar, tinha a biografia do cara que fundou a Nike. Que, curiosamente, é um cara que fez Stanford e o nome da escola de negócios de Stanford é o nome dele. Então, eu sempre admirei pra caramba o Phil Knight, que é o fundador da Nike. É incrível. E, obviamente, tem os grandes empreendedores de tecnologia, assim, né? Eu sempre admirei muito o Sam Walton, que é o cara que fundou o Walmart nos Estados Unidos. Uhum. Então, sempre gostei de histórias de empreender, tanto de negócios, talvez, linkados à tecnologia ou coisas desse tipo, mas também de negócios mais tradicionais e tal, que eu sempre achei muito impressionantes, assim. Que legal. E aí, voltando para aquele momento, você nos Estados Unidos, vem pandemia, você está estudando em Stanford, com bolsa de estudar, decide voltar para o Brasil. Como é que foi essa decisão? Total. É engraçado, né? As pessoas muitas vezes me perguntam e eu me lembro que na época achavam que era até meio maluco, assim, porque, querendo ou não, e também largar Stanford é uma decisão meio maluca, assim, né? Porque... Mas você tinha clareza que você estava largando Stanford ou Não, você ia... na época, na pandemia, minha ideia era trancar, porque você vai estudar fora para estudar fora, não é para ficar fazendo faculdade no Brasil, online, né? Então eu achava assim, eu vou trancar aqui na pandemia, eu vou trabalhar, e aí quando a pandemia terminar e a faculdade voltar para o presencial, eu vou voltar. Só que, enfim, acabei não voltando, assim, mas é engraçado, porque quando você tá lá, você tem muita oportunidade de fazer coisas nos Estados Unidos. Mas eu acho que desde que eu fui, eu tinha clareza de eu querer voltar pro Brasil. E alguém me perguntou sobre isso esses dias, assim, a maneira que eu expliquei, eu falei assim, geralmente você vai estudar finanças e tal, tem 2 conceitos, assim. Tem um conceito que o pessoal chama de alfa, tem um conceito de beta.
alfa, beta é meio que o retorno do mercado e geralmente alfa é o excesso de retorno que você entrega ao mercado e versus o mercado, né? E eu brinco que talvez nos Estados Unidos eu pudesse surfar uma onda de mercado mais favorável, né? Nos Estados Unidos eu sinto que o ambiente empreendedor é mais dinâmico, tem mais capital, enfim, mais investidores, Ainda mais mais na mercado, Califórnia, etc. né? Você tá vendo Aí a no Califórnia é o centro. centro para isso, mas eu brincava que eu seria talvez muito mais feliz fazendo no Brasil, porque eu acho que no Brasil tem muita oportunidade e eu brinco que eu conseguiria gerar mais alfa, assim, ou mais retorno em excesso do mercado. É um mercado mais difícil, mas ao mesmo tempo que tem muita oportunidade. E eu sentia que talvez nos Estados Unidos eu tivesse menos esse poder de fazer a diferença na comunidade onde eu cresci, que eu acho que é grande parte da vontade de voltar para o Nordeste, né? Eu brincava que o Nordeste era muito exportador de talento. Muita gente boa crescia no Nordeste, só que para crescer profissionalmente você tinha que vir para São Paulo, você tinha que ir para fora e tal. E eu brincava que o sonho grande era fazer com que o Nordeste começasse a ser importador de talento e deixasse de ser exportador de talento. Enfim, eu achava que eu podia fazer uma diferença muito maior voltando para o Brasil e contribuindo com o país onde eu cresci, perto da comunidade onde eu cresci, assim. Que legal. E aí, Rio de Janeiro foi simplesmente porque Total. Enfim, conversando com a eu acho que antes de você fazer qualquer coisa, assim, eu acho que eu tinha crescido no negócio familiar e acho que tinha visto isso de perto, mas eu acho que a oportunidade de ir para o Rio e trabalhar na Stone foi muito legal, assim, porque, de certa maneira, eu brinco que o negócio que a Stone mais me ensinou é ver o que é tipo assim, what greatness looks like, né, que o pessoal fala em inglês, o que é ótimo, o que é excepcional, assim. E, enfim, eu acabei conhecendo os fundadores, enfim, um dos fundadores da Stone, quando eu estava, através da fundação, estudar. Isso foi bastante cedo, né? A Stone tinha que tamanho nessa época? Não foi tão cedo assim, eu acho que a Stone estava no quinto, foi em 2018, mais ou menos. Acho que a Stone deve ter começado em 2014. Tá. Já estava grande. Já estava grande, estava fazendo IPO na Pré-IPO, época. Fez o IPO em 2018. Mas eu acho que ainda era um negócio que era muito empreendedor, assim, né? Então, enfim, o CEO na época era um cara super empreendedor que estava lá desde o comecinho. Enfim, os fundadores estavam ativamente envolvidos e muita gente empreendedora. Só que gente que sonhava talvez muito maior do que eu jamais tinha sonhado na minha vida, assim, né? Porque tem aquele negócio que você sonha um pouco do seu tamanho, mas ver um negócio que era listado fora e poder conhecer investidores no mundo todo, poder pensar numa dimensão muito maior, eu acho que e aprender com gente que eu achava excepcional e que sonhava muito grande, eu acho que para mim era muito importante. Aprender então, a sonhar assim quase, né? Sonhar grande, sonhar pequeno, dar o mesmo trabalho. Total, e aprender o que é bom e o que é excepcional. Num negócio familiar, você sonha, obviamente, mas geralmente, tipo assim, você sonha ali mais de forma mais incremental, a partir né? Tipo assim, né? total. A partir de algo que eu acho que é diferente de você pensar assim, como é que eu construo o maior negócio da América Latina? Como é que eu construo algo que pode ser muito grande a nível global? E não só como é que eu construo isso, mas como é que eu faço isso no horizonte de tempo comprimido, né? Num horizonte de tempo curto. Você tem que pensar de uma maneira diferente. Se você pensar da mesma maneira, é impossível você construir um negócio desse tamanho, tipo assim, em 5, 8, 10, 15 anos. Então, e aí a tecnologia, né? Que não tinha lá. Quando seu avô fundou o negócio, eu acho que estava num momento negócio tecnológico bem mais industrial e tal. Então, acho que tinha um pouco esse componente de... Certamente eu tenho uma admiração grande pelas pessoas que eu conheci na Stone, as pessoas que me ajudaram lá, porque realmente eu aprendi a sonhar maior, assim. E eu acho que... E aprendi o que é grandeza, assim, o que é... Enfim, isso foi muito importante para mim também. Que legal. Então agora vamos entrar na Prazo. Legal. Conta um pouquinho, como é que veio a ideia, como é que você decidiu criar ela. Entendo que tenha sido muito ligado a essa experiência das dificuldades todas que você viu do varejo e tudo mais, mas conta mais pra gente. Total. Engraçado, tipo assim, eu acho que eu sempre tive uma empatia grande por esse pequeno e médio empreendedor, assim, né? Porque eu, de certa maneira, me identifico muito com ele, porque o cara que está abrindo mão de estabilidade ou de qualquer coisa para correr risco e tentar começar um negócio no Brasil, que é um país que não faltam adversidades, assim. Até o passado é incerto. Total. Então, enfim, eu acho que eu sempre tive uma admiração grande por esse pequeno e médio lojista, assim. E na Stone eu acho que pude conviver mais com isso. E algo que eu percebi, que eu acho que me entregou e me fez querer começar a Prazo, é que quando você olhava esse pequeno lojista, eu brincava que ao longo dos últimos 10, 15, 20 anos,
ele teve uma digitalização muito grande na maneira que ele vende, né? 15, 20 anos atrás, se você fosse pagar em cartão no lojista, era difícil do cara aceitar cartão se ele fosse pequeno, e se ele aceitasse cartão, ele te perguntava, é Visa ou é Master, porque as maquininhas eram diferentes. Era um oligopólio que, enfim, na época Cielo, a VisaNet tinha um monopólio, enfim, de uma das bandeiras, e o Itaú, na época, com a Redecard, tinha um monopólio de outra. Isso mudou, né? Não só esse negócio, o varejo mudou do ponto de pagamento, mas também mudou do ponto de e-commerce. 10, 15 anos atrás, você mal comprava online. Hoje em dia, uma parte relevante do varejo brasileiro é e-commerce. 10, 15 anos atrás, esse varejista tinha dificuldade de acessar crédito, antecipar recebível, né, e tal. Hoje em dia, isso virou mainstream. Você tem a registradora de recebível, ele pode antecipar o recebível de cartão dele com vários players, inclusive. Mas eu brincava que, ao passo que o varejo no Brasil tinha se digitalizado, ao passo que a venda desse lojista tinha se digitalizado, tanto no pagamento, tanto no canal de venda, etc., tanto no crédito, eu achava que a compra dele tinha se digitalizado muito pouco. Então eu brincava que a transformação digital tinha chegado no varejo, mas não tinha chegado no atacado. E tendo crescido na indústria, talvez eu tinha um pouco de familiaridade com esse meio de ver, o go-to-market do lojista mudou muito, mas o go-to-market da indústria mudou muito pouco, né? Que serve aquele lojista mudou muito pouco. Então, no geral, você visitava um lojista pequeno. Eu me lembro que antes de começar a prazo, enfim, até andando um pouco na época no Rio e tal, eu visitei um lojista pequeno. Aí eu perguntei assim, que era uma doceria pequena. Falei, como é que você compra? Aí o cara falou assim, eu acordo 5 da manhã todo dia para ir no Ceasa comprar insumo para o meu negócio. E li assim, esse rapaz não pode, né? Tipo assim, como é que o varejo no Brasil se digitalizou tanto e na época, sei lá, final de 2021, o atacado se digitalizou tão pouco. E não só se digitalizou tão pouco do ponto da venda, mas também do ponto do pagamento do crédito. Esse cara ia na Ceasa, ele pagava em dinheiro, ele não recebia crédito, e por isso que ele estava tendo que sempre ir ali todo dia, né? Porque ele vende no cartão que o recebível é 30 dias, só que ele tem que comprar à vista para abastecer o negócio dele. Ele está sempre apertado ali comprando. E eu brincava que, de um lado do varejo, você construiu negócios muito grandes. Então, você pensa assim, pensa no iFood, por exemplo, que é um negócio gigantesco hoje no Brasil. Ele basicamente construiu uma infraestrutura de logística ao consumidor, que é uma logística de uma rede de motoqueiro que ele tem no Brasil todo e tal. Ele construiu uma infra de pagamentos para esse varejo. Ele começou numa categoria que foi restaurantes, ele partiu para multicategoria, que hoje ele faz mercado, faz farmácia, faz várias outras coisas. E ele construiu toda essa infra na relação entre o lojista e o consumidor. E eu brinco que tem uma oportunidade de construir um negócio ainda maior, na minha opinião, que conecta talvez a indústria a esse lojista, que você vai ter uma infra de logística que não vai ser uma rede de motoqueiro, porque as entregas são muito maiores, você tem que ter uma rede de caminhões. Você vai ter uma infra de pagamento que muitas vezes vai ter muito crédito e capital de giro aqui no meio nessa transação. Você vai começar numa categoria, então pensando no caso da Prazo, a gente começou em restaurantes também, mas a gente acha que isso é muito aplicável para partir para outros segmentos de distribuição ao longo do tempo e outras categorias de bens de consumo também. E a gente acha que tem uma oportunidade de construir um negócio de dezenas de bilhões de dólares, muito grande, um dos maiores negócios da América Latina, que digitaliza essa relação entre indústria e pequeno lojista. Assim. Então foi assim que surgiu a ideia da Prazo e assim que eu voltei para Recife, ali no finalzão de 2021, para começar a empresa. Olha, que legal. Adorei esse paralelo de iFood, o que o iFood fez no varejo, Total. em termos de logística, acesso a capital e categorias, com o que a Prazo está fazendo no atacado. E como que está a Prazo hoje? Como que você chegou até aqui? Quais foram as dificuldades que você encontrou para chegar até aqui? Conta um pouquinho mais. Engraçado, porque acho que uma das grandes vantagens de você ser novo e tal e não ter talvez tanta experiência é que você subestima os problemas, no sentido assim, isso é bom para você começar, porque eu brinco que se eu soubesse tudo que ia dar errado, ou todos os problemas que eu ia enfrentar começando e crescendo a Prazo, eu nunca teria começado. Então, eu acho que para você empreender, você tem que ter um pouco de loucura e também de ingenuidade, assim. E isso te ajuda. Então, enfim, na época começou a empresa no final de 2021 e aí fomos crescendo ao longo desse tempo. Então, hoje a gente atende
mais de 10 mil lojistas que compram no nosso aplicativo ali, na média, semanalmente para abastecer o seu negócio. Então, eu sou um fornecedor para esse pequeno lojista. Eu tenho um e-commerce, essencialmente, de distribuição de insumo para esse cara pequeno. A gente, então, atende mais de 10 mil deles. Em grande maioria, restaurante. Como eu falei, a nossa vontade é partir para vários segmentos de varejo ao longo do tempo, mas a gente começou focado em um onde a gente acreditava que podia entregar muito valor e melhorar a vida dele. E no restaurante é tudo? É desde comida, material de limpeza? Tudo que ele quer comprar, tipo assim, ele acessa o nosso app e compra ali. Então, a gente saiu de 0 para 10 mil lojistas, mais ou menos, nesses últimos 3 anos. A gente saiu de 0 para mais ou menos umas 140 pessoas no time. Enfim, operando, acho que começou só na região metropolitana de Recife, que é onde eu cresci, eu voltei para lá para começar o negócio. E hoje a gente opera em 3 estados do Nordeste. Então, a gente tem uma operação em Pernambuco, que faz não só a região metropolitana de Recife, como o interior do estado também, um pouco. A gente tem uma operação na região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba. E a gente tem uma operação na região metropolitana de Fortaleza, no Ceará também. Então, agora, repetindo a fala do cara de sempre, 800 quilômetros ao norte. Aí. Mas enfim, então fomos crescendo assim. E, enfim, tem sido uma experiência muito legal. Construir um negócio muito grande, você tem que ter muita impaciência com curto prazo, mas você tem que ter muita paciência com longo prazo, né? Então o pessoal na empresa brinca que eu sempre estou agoniado ali, impaciente com curto prazo para a gente avançar. Eu acho que eu brinco que a nossa única vantagem competitiva é a velocidade. Então a gente tem que ser rápido para fazer as coisas, mas ao mesmo tempo sabendo que para você construir um negócio tão grande quanto o nosso sonho, a gente vai levar anos e décadas colocando tijolo em cima de tijolo para fazer um negócio que a gente julga que pode ser um dos maiores negócios da América Latina. Para esse ponto, qual é o nosso sonho? Legal. Eu brinco que... eu acho que eu comentei um pouco isso no paralelo, talvez com o iFood para o consumo e tal, do que a gente quer fazer para o atacado. Mas a gente quer... Talvez eu gosto de descrever um pouco o sonho com 2 anedotas muito simples, assim. Uma do lado do lojista. Eu quero que esse lojista não precise nem pensar o que ele quer comprar ou o que ele precisa comprar. Eu quero que a prazo chegue na porta dele, entregue tudo que ele precisa e com o nível de crédito e capital de giro que ele precisa. Então, brinco que o sonho é o cara nem precisar pensar no que ele compra e a prazo já está lá entregando, porque a gente está integrado no estoque dele, porque a gente sabe o que ele precisa. E do lado da indústria, eu brinco que o sonho grande é como é que a gente faz uma indústria pequena ou média conseguir ter competitividade contra uma indústria gigante, né? Então, eu fico pensando, se eu estou começando hoje uma indústria de cerveja artesanal no quintal da minha casa, assim, como é que eu consigo competir com a Ambev, né? Como é que eu consigo competir com a Heineken? É muito difícil, porque esse cara tem uma malha de distribuição gigantesca, ele tem marcas fortes, tem capital ele tem irrestrito, capital, ele tem capacidade de conceder crédito ou capital de giro para esse lojista pequeno. Poder de barganha. E é muito difícil para mim competir. E eu brinco que a prazo é a maneira que qualquer indústria de qualquer tamanho pode competir com uma indústria muito grande, assim, porque eu consigo, diferencial logístico, em poucos dias, dar para ele, talvez, vários dos superpoderes que uma indústria muito grande teria, né? Que eu consigo dar para ele uma malha logística que hoje tem mais de 10 mil pontos de venda, mas é crescente. Eu consigo ajudar ele tanto com capital de giro para financiar a venda dele, mas também oferecer capital de giro para o lojista para o cara conseguir comprar dele. Eu consigo entregar na minha plataforma digital, que eu acho que é uma grande trunfo, né? Se você vai numa loja física ou se você vai num distribuidor offline, é muito difícil eu desenvolver a minha marca, porque como é que eu faço o cliente ver a minha marca da maneira que eu quero? Eu brinco que na prazo, como a gente tem 10 mil lojistas diferentes, eu posso ter uma loja diferente para cada um. O meu app, que o cara vê, é personalizado dependendo dos interesses dele. Então, eu consigo garantir para uma marca que ela vai ser ultra segmentada para chegar exatamente no público que ela quer, com a mensagem de marca que ela quer. Então, a gente brinca que a gente entrega um superpoder para uma indústria pequena de distribuição, de capital e de possibilidade de construção de marca, que consegue nivelar um pouco o plano de jogo para ela competir com uma indústria muito grande, assim. Então, eu gosto de falar o sonho um pouco dessas 2 maneiras. Eu acho que tudo que a gente quer construir entra um pouco isso. Como é que eu torno a experiência desse lojista incrível assim, para ele conseguir gastar mais tempo servindo o cliente dele melhor e menos tempo pensando como é que ele gere o negócio dele, como é que ele acessa capital, gere os suprimentos, etc. E para a indústria, como é que eu consigo dar para qualquer grande indústria, pequena, média ou grande, como é que eu consigo dar para qualquer indústria
um poder que às vezes só as indústrias gigantescas vão ter, assim. Adorei. Que legal. Obrigado. Parabéns. E eu acho que aqui quando você fala desse sonho grande, desses superpoderes, do crescimento que vocês tiveram, né? Chegando em 10 mil lojistas, agora estando em 3 grandes regiões, a gente precisa de dinheiro, né? Para fazer isso. E aí, como veio o seu acesso a capital? Total. Eu brinco que o principal atributo de um empreendedor, principalmente talvez num negócio como esse que você quer fazer um negócio rápido e tal, é você ser um bom vendedor. Porque não só você tem que vender o negócio para o seu cliente, mas no nosso caso a gente teve que vender o negócio para duas outras partes, né? Primeiro, investidores. Então a gente trouxe investidores desde o começo, já falo sobre isso. E segundo, para o time. Então, eu me lembro que das 10 primeiras pessoas da Prazo, pouquíssimas eram de Recife. Então eu trouxe gente que, na época, enfim, eu trouxe, e as pessoas são meus sócios desde o começo, assim, trouxe gente que estava morando nos Estados Unidos, morava no Vale do Silício e nunca tinha ido para Recife na vida. Você importou Ou talento. senão, isso, tem uma... Exatamente, importar talento. Então, tem um sócio meu hoje que morava em Barcelona, tinha feito engenharia aeroespacial nos Estados Unidos, morava em Barcelona e voltou para o Brasil para empreender um negócio conosco. Assim, a gente repatriou alguns talentos também, gente que era de Recife, que às vezes estava em São Paulo, ou era de Fortaleza, estava em São Paulo, estava fora do Brasil, que a gente meio que fez esse êxodo de volta, assim. Então, só que é muito difícil você fazer isso no começo, porque quando a pessoa te pergunta assim, pô, que legal, e quantas pessoas você já tem? Eu tenho 0. Quantos clientes você já tem? Tenho 0. Quanto de investimento você já levantou? Nenhum. Então, você tem que ser um louco, né, para se juntar a um negócio que está começando. Tem que ser E você tem que, também, o cara né? tem que acreditar no sonho, né? E você tem que ser um bom vendedor para poder fazer essa pessoa acreditar no sonho. E a primeira coisa é você tem que vender algo que você acredita, né? Então, acho que as pessoas talvez viam desde o começo que eu tinha realmente uma crença de que a gente estava construindo um negócio enorme, assim. E a segunda coisa é vender para investidores. Então, eu me lembro que através de Stanford e tal, e de outros canais, pessoas que eu fui conhecendo ao longo do tempo, eu fui conhecendo alguns investidores. Então, até hoje, na Prazo, a gente levantou mais ou menos uns, acho que 21 a 22 milhões de dólares. Então, Uau. acho que uns 120 milhões de reais aproximadamente, no câmbio médio que a gente levantou ao longo do tempo. E a gente tem investidor, é engraçado, porque a gente tem investidor do mundo todo. Então, a gente tem investidor americano, a gente tem investidor europeu e a gente tem um investidor que está baseado na Ásia. Então, enfim, é difícil, 3 né? Porque continentes, como é que você 3 consegue convencer culturas. caras que nunca vieram para o Brasil e muito menos para o Nordeste, como é que você convence eles a investir no Brasil? E eu me lembro que a história engraçada é que um dos investidores, quando ele escreveu o memo de investimento, né, a tese de investimento dele na Prazo, esse cara era um dos fundadores de um fundo que chama Tiger, que é um fundo bem grande nos Estados Unidos, e ele investiu na gente através do Family Office dele. E aí ele, depois falaram do memo de investimento, aí ele escreveu assim, olha, eu acho que tem uma oportunidade de construir um negócio, um dos maiores negócios da América Latina aqui, o mercado é muito grande, etc. Mas ele falou assim, mas o verdadeiro motivo de eu estar investindo aqui é que daqui a 2 anos Samuel vai ter o dobro da experiência profissional que ele tem hoje. Então, enfim, eu acho que tem um componente de você crescer como empreendedor. Então, a gente tem investidores do mundo todo hoje que acreditaram no sonho e que... porque o nosso negócio, querendo ou não, é um negócio de escala. Então, é muito difícil de você gerar caixa, você crescer de maneira lucrativa se você é muito pequeno. Claro. Então, acho que agora a gente está numa escala que te dá uma posição muito mais confortável. Mas quando você é pequeno, você tem que fazer muito investimento em time de tecnologia, que a gente montou desde o começo, time de produto, trazer essa turma de fora, né? Tipo assim, que a gente queria repatriar aí pro Nordeste ou trazer de outros lugares para cá. E, enfim, eu acho que tudo isso requer capital, requer esforço que, quando você tem pouquíssima escala, é muito difícil você pagar. Eu brinco que num negócio de loja física, você tem o seu investimento vai na forma de CAPEX, né? Você tem que investir Alugar a ali loja, para reformar. construir uma loja, etc. No nosso caso, o investimento ele vem na DRE, que é despesa, né? Que eu tenho um time de engenharia, um time de produto, trazer gente muito boa para montar o negócio, tipo assim, enfim. Então, o nosso investimento ele vai na forma de despesa. Então, nos primeiros 2, 3 anos ali, você queima a caixa e à medida que você chega numa escala que faz sentido, assim, uma escala maior, aí você começa a gerar caixa e conseguir investir no seu próprio crescimento. Então, que é um pouco do momento que a gente está agora. Tá? Vocês já atingiram o break-even? Meta é daqui a
3 meses aqui, então a gente tá bem no caminho, tipo assim, a gente no último ano, enfim, cresceu e aí foi ganhando alavancagem, enfim, alavancagem operacional e tal, então hoje a gente queima 70% menos dinheiro do que a gente queimava um ano atrás, e aí o plano é break-even daqui a 3, 4 meses. Porque quando você está numa escala, tudo fica muito mais fácil, né? Porque se você já diluiu alguns dos seus custos fixos, qualquer 1, 2, 3 pontos de margem que você mexe ali, esse negócio muda o resultado dramaticamente, assim, né? Então, enfim, a gente está começando a gerar caixa agora, daqui a 3 meses, e vai ser legal porque é um momento que a gente consegue investir no nosso próprio crescimento. Eu brinco que se você pega, a gente levantou esse dinheiro ao longo do tempo, se você pega para cada dólar que a gente levantou, só 30 cents foram gastos em crescimento. 70 cents foram gastos no que a gente chama despesa, né? No final é time de engenharia, time de produto e tal, coisas que eu não vou precisar, se eu for 2 vezes maior, eu não preciso ter um time de engenharia 2 vezes maior, a minha plataforma comporta. Então, eu brinco com um time que historicamente cada dólar que a gente levantou, só 30 cents foi para crescer e 70 cents foi para despesa fixa. Uma vez que eu cubro toda essa despesa fixa, que é o momento que a gente está chegando agora no break-even, todo dólar que eu levanto, eu consigo investir ele 100% em crescer. Então eu brinco que o que a gente fez em 3 anos, a gente consegue fazer com a mesma quantidade de capital, não a mesma coisa que a gente fez, mas a gente consegue fazer agora 3 vezes mais. Perfeito. E eu acho que essa é a beleza do momento que a gente está, assim. Que legal. Então, 2026 vai ser seu primeiro ano gerando caixa. Total. Que maravilhoso. Imagina isso para o empreendedor, uma história super de sucesso. E, de novo, o interesse é muito menos ter um negócio que gera caixa por gerar caixa ou distribui dividendo e tal. A ideia é que a gente cresça. Então, a gente vai reinvestir esse caixa porque a gente acha que o retorno sobre capital do nosso investimento, o pessoal chama de ROIC, né? Uhum. A gente acha que o ROIC do investimento adicional que você faz na prazo é altíssimo. Uhum. E a gente é muito disciplinado com isso. Então, eu sempre fico olhando assim, e é curioso, né? Porque no cenário de juros no Brasil, que costuma ser, assim, tem momentos que está mais alto, tipo agora como a gente está, mas tem momentos que é abaixo também, mas na média o Brasil é um país de juros altos, historicamente. Então, para você querer empreender e não ser um rentista, assim, ou deixar dinheiro na conta, você tem que confiar que o teu negócio entrega um retorno sobre capital maior que o mercado de em grande parte em excesso ao mercado de capitais, assim. E eu acho que a gente é sempre disciplinado, todo mês eu sento com o nosso CFO assim, e olho assim, qual é o ROIC do investimento marginal que a gente pode fazer na prazo. E a gente vê que esse negócio é muito alto, então a ideia é reinvestir cada vez mais esse caixa que a gente gera para estar em cada vez mais cidades, atendendo mais lojistas e construindo cada vez mais esse sonho muito grande que a gente tem, assim. Que legal. Eu vou voltar um pouco pro assunto crescimento, enfim, que é o assunto de agora e de antes também, né? Você, quando levanta capital, você tem alguma tese que você leva para os seus investidores. E até então, você cresceu com expansão geográfica, né? Você comentou dos 3 daquele lugar, 800 quilômetros para cima e tudo mais. E você também, quando falou de iFood, falou de crescimento por categoria. Como é que é essa tomada de decisão? Eu vou crescer geograficamente ou vou crescer por categoria nas geografias que eu já estou? Total. Que você olha para isso? Acho que como a gente começou o negócio, a gente começou bem nichado, assim, né? A gente começou como e-commerce para restaurantes em poucas categorias. Então, por exemplo, no começo, a gente não tinha logística refrigerada, por exemplo. Se você vai para a cadeia de alimento, bebida, etc., tem muito item refrigerado, né? Proteína, enfim, coisas desse tipo. Então, a gente começou ultra nichado com logística seca para restaurante. Hoje, nos últimos anos, a gente expandiu logística seca e refrigerada também. Então, a gente atende boa parte do que esse restaurante precisa, mas ainda não tudo. O que falta? Tipo assim, tem várias categorias que a gente ainda não focou. Tipo assim, geralmente a gente tenta lançar categoria por categoria e dar um sprint naquela categoria, né? Então, por exemplo, proteína é uma categoria que a gente é muito fraca, por exemplo, é muito fraco e a gente está expandindo mais agora. Então, enfim, você vai meio que crescendo aos poucos. Eu brinco que é uma estratégia de expansão em cebola, assim, né? Você começa ali no núcleo, num nicho super específico e você vai indo ao redor ali, expandindo para mais categorias. E a gente foi crescendo assim. Eu acho que a nossa estratégia de crescimento hoje ainda é muito focada nesse cliente, que é o restaurante. A gente já tem um share relevante na vida dele, mas a gente quer ter 60%, 70%, 80% de share da compra dele. Então tem muito espaço para crescer aqui e a vantagem de ter um mercado muito grande, engraçado, a maioria das empresas, o desafio é você achar mercado. Porque você olha assim e fala assim, se eu quero construir um negócio bilionário, não é óbvio, né? Porque você olha assim,
Muitas vezes eu tenho que encontrar oportunidades adjacentes de mercado. O desafio da Prazo nunca foi esse. O mercado que a gente ataca é muito grande. O desafio da Prazo sempre foi muito mais um desafio de disciplina e foco, que eu acho que muitas vezes é o que é mais importante. Eu tenho muitas oportunidades. Eu posso lançar um produto de crédito, eu posso deixar de atender só o restaurante e ir para outras categorias de varejo, eu posso sair do Nordeste e ir para outras geografias. Então, as oportunidades de expansão são ilimitadas. O problema é que, geralmente, se você tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo, você não vai tão bem. Então, a gente sempre foi muito focado, assim, disciplinado de fazer uma coisa por vez. Eu acho que talvez isso que fez a gente talvez mais eficiente do ponto de vista de alocação de capital do que a média. Então, o nosso foco hoje continua bastante em crescer no restaurante, mas ao longo do tempo, enfim, que alguns anos certamente vai querer ir para outras verticais de varejo, e no Nordeste. Então, a gente vê que um cliente nosso, no quinto, sexto mês, ele gasta 3, 4 vezes mais do que ele gastou nos primeiros 1, 2 meses. Então, o que a gente percebe é, no meu cliente maduro, eu tenho muito mais share da compra dele, eu sou muito mais representativo do que no cliente novo. Então, se você olha toda a safra de cliente que a gente vai trazendo, esse negócio vai crescendo. Então, eu ainda estou crescendo bastante organicamente nas minhas mesmas geografias. Ali, exato, né? nas minhas mesmas geografias. Então, é isso. O mercado é tão grande que eu não preciso nem abrir 3 cidades, lançar para outras categorias e tal, para crescer muito ao longo dos próximos anos, assim, total. Olha que legal. A gente, quando eu trabalhava lá no PayPal, a gente chamava de same store sales, né? Vender para o mesmo cliente, mais quantidade. Total. Então, passar aí de uma relevância, você deve começar com pouquinha coisa e chegar nos 60%, 70% que você comentou. Total. O que é, só de curiosidade, o meio dessa cebola, o começo da cebola, né? Você falou, eu começo nas categorias mais óbvias. Total. A gente começa geralmente com categoria seca, que a gente tem parcerias boas com marcas. Então, por exemplo, uma das primeiras indústrias que a gente trouxe para a plataforma foi Kraft Heinz, curiosamente. Por quê? Porque Kraft Heinz, a gente tinha esse cara que era um dos fundadores do Tiger, que era o nosso investidor, e ele era do conselho global na época da Kraft Heinz. Então ele apresentou a gente a um pessoal da Kraft Heinz e começou. A gente, enfim, começou com geralmente branded products, assim, produtos com marcas mais conhecidas, que a gente conseguiu fazer parcerias boas no começo, algumas marcas do Nordeste, algumas marcas de fora, e que a gente foi começando ali. E a gente foi crescendo para outras categorias ao longo do tempo. Então, geralmente, você começa no que você tem mais proximidade, no que você acha mais fácil de começar, e aí você vai crescendo para outras, né? Então, hoje a gente tem mais de 200 indústrias que vendem através da Prazo, assim. E a ideia ao longo do tempo é isso, é você ser esse one-stop shop, esse lugar onde esse pequeno lojista, no futuro, hoje um restaurante, no futuro outras categorias, que ele possa comprar tudo o que ele precisa, assim. Que legal. E quando você fala, quando você falou do sonho grande, né? O seu sonho, o sonho da Prazo, você falou muito de acessibilidade. Quando eu ouvi você falando, eu ouvi sobre esse diferencial logístico e de capital, pensando no fornecedor, eu pensei em empresas menores e locais. Isso faz sentido, tá na estratégia, versus uma Total. Kraft Heinz e... Total. Acho que a Kraft Heinz é o melhor exemplo porque é uma indústria muito grande, né? Mas no Nordeste ainda tinha muito espaço de ganhar penetração. Mas foi mais por uma questão de proximidade. Mas a gente tem muita indústria local do Nordeste, ou a gente também muitas vezes tem muita indústria de outros lugares que quer entrar no Nordeste e a Prazo é um canal que o cara pode ter acesso a vários estados ao mesmo tempo, tipo assim, a muitos pontos de venda ao mesmo tempo, com estratégia com baixo esforço ultra comercial, segmentada. Né? Eu brinco que geralmente tecnologia é uma ferramenta de democratização, né, no geral. Tipo assim, como é que você consegue democratizar o que só era acessível tipo pro médio, pro grande e pro pequeno. Isso funciona no nosso caso, tanto do lado da indústria. Muitas vezes uma indústria, para ter relevância num distribuidor, num atacarejo, etc., ela tinha que ser média e grande. Na Prazo, não. Ela pode ser pequena e começar num nicho. Isso ajuda muito. E ela pode crescer com a gente também. Então, eu posso pegar uma indústria de poucos milhares de reais de receita e levar ela para centenas, milhões de reais de receita. E fazendo isso de maneira ultra segmentada com alto retorno sobre investimento. E a mesma coisa para o lojista. É engraçado, né? Porque se você olha, tipo assim, a gente acredita ter construído uma máquina de distribuição quando você compara com um player offline, seja um distribuidor offline, seja uma loja de atacarejo, etc. Talvez são os equiparáveis a Prazo num contexto offline, assim. A gente tem um modelo que a gente acredita que usa muita tecnologia para tornar esse negócio mais eficiente de ponta a ponta. Então, vou dar um exemplo. Um distribuidor, geralmente, ele não quer atender um microempreendedor. Porque é muito custoso para ele mandar um vendedor e ali visitar um microempreendedor, que geralmente é um cara de ticket pequeno, né? Um ambulante, um comerciante informal e tal. A gente adora isso.
Se você olha, 50% da minha aquisição dos meus novos clientes vem de canais que eu não tenho vendas associadas. Tipo assim, é um canal de produto. Então, vou dar um exemplo. A gente tem um agente de inteligência artificial que está o tempo todo mapeando quem que são os novos clientes que estão abrindo, quem que ele está o tempo todo olhando o Google Maps, o iFood, enfim, várias fontes assim, para saber quem que são os restaurantes novos, as padarias novas que estão abrindo. E automaticamente a gente tem um agente de AI que manda mensagem para isso. Eu dou um incentivo para o cara que já é um microempreendedor, já é cliente meu, indicar os amigos dele, por exemplo. Então a gente consegue crescer base muito rápido, porque 50% da nossa aquisição não vem de canais de vendas, ou não vem de canais de pessoas, vem de canais de produto. Eu consigo também atender esse cliente. Um outro problema do distribuidor não querer ir no microempreendedor é que o ticket médio dele é pequeno, né? Não faz sentido eu mandar um vendedor lá para tirar um pedido de, sei lá, R$200, R$300, um pedido pequeno semanal. Faz sentido para a gente porque eu opero com custo de serviço muito mais baixo. Porque eu não tenho esse time de vendas tirando pedido, farmer, etc., que esse cara tem. Eu não tenho custo de loja também, eu tenho um custo de CD, que geralmente é muito mais barato que o custo de loja. Então eu sirvo esse cliente num custo mais baixo. E quando ele precisa de suporte, se ele tiver algum problema e tal, quiser entrar em contato com alguém, 47% dos contatos de suporte da Prazo já são resolvidos com inteligência artificial. Então, eu também atendo ele de maneira muito mais automatizada, que muitas vezes é o que esse pequeno empreendedor precisa. Logicamente, para os clientes maiores, eu tenho um atendimento mais personalizado também, mas eu consigo ganhar muita eficiência nesse cara pequeno que me permite conseguir atender ele, que me dá mais capilaridade e densidade para ser mais barato para atender o cara grande também. E eu também monetizo. Então, tem meio que 3 etapas que a gente brinca, a gente usa tecnologia. Um é para trazer esse cliente mais barato, então com canais de aquisição que usam tecnologia. Um é para servir ele de maneira mais eficiente, seja de maneira mais digital, usando inteligência artificial para tickets de suporte, para contato do cliente, etc. Seja na operação, colocando mais tecnologia para rodar essa operação melhor, etc. E eu também tenho uma terceira etapa, onde eu uso tecnologia para fazer esse negócio mais eficiente, que é eu monetizar esse negócio de outras maneiras. Então, por exemplo, como eu comentei, se eu tenho 10 mil lojistas diferentes comprando na Prazo, eu posso ter 10 mil versões do meu app diferentes, individualizados para cada um. Isso tem um valor imenso, né? Porque, por exemplo, você pensa numa indústria que tem um portfólio grande. Ele tem geralmente uma marca mais top, que é uma marca que ele quer focar nos caras de alto valor, mais premium, etc. Ele geralmente tem uma marca de combate, que ele quer focar nos caras de menos valor, tipo menos premium, né? Mais populares. Ele muitas vezes tem uma marca que é focada na padaria, e um produto que é focado na padaria, e outra marca de um produto que é focado no restaurante. Dá um exemplo. M. Dias Branco é uma parceira nossa. Tipo assim, M. Dias Branco, ela tem uma marca, ela tem marcas mais premium, tem marcas mais em conta. Ela tem itens tipo margarina, industrial, farinha, etc. São muito focadas na padaria. Ela tem massa de grano duro, que é muito focada no restaurante. Se ela fosse para uma loja e ela botasse um ponto extra nessa loja, tipo assim, uma coisa desse tipo, ela ia atingir todo mundo, desde a dona de casa até o dono de restaurante que está indo se abastecer lá. Se ela fosse para um distribuidor, como é que ela segmenta o público que ela quer atingir? É difícil. Na Prazo, ela consegue criar campanhas que são ultra segmentadas. Então, eu tenho o meu produto premium, eu quero focar nos clientes premium que são aderentes àquele produto e vice-versa. Então, a gente monetiza o nosso negócio através do negócio que a gente chama de um produto de ads, né? Que é um produto de anúncio. Então, é quase... A gente brinca que outra coisa que evoluiu muito no B2C, no varejo, mas evoluiu muito pouco no atacado se eu quero fazer uma propaganda para um consumidor, eu entro no Instagram, no Facebook, etc., eu consigo fazer uma propaganda ultra segmentada. Quero focar em pessoas entre 25 e 30 anos que têm tais interesses de tal região e tal. Se na mídia B2B, se eu sou uma indústria e eu quero atingir lojistas, qual é o canal que eu uso? Na Prazo eu posso usar esse canal. Então eu posso falar assim, eu tenho essa marca aqui que eu quero focar em padarias na região metropolitana de Recife, de Fortaleza, em determinados bairros de interesse, que compram outras marcas que eu acho que tem sinergia. Então, o cara que tem uma marca mais premium, ele vai ter outras marcas ali que estão naquele patamar. Então, eu quero focar em lojistas que também têm esses outros interesses e tal. O famoso lookalike. Né? Exato, lookalike. Então, a gente consegue criar uma capacidade ultra segmentada. E isso não é só para um fornecedor meu. Então, por exemplo, se tem um cara que quer vender equipamento para restaurante, eu não vendo equipamento para restaurante. Ou, enfim, o cara que quer vender uma consultoria para um restaurante, ou um contador que quer crescer numa base de restaurante, ele pode anunciar na Prazo e chegar em contato na mesma hora numa base de 10 mil lojistas que ele consegue
investir de maneira autossegmentada e criar uma comunicação para cada um. Então, não só eu adquiro esse cliente de maneira mais eficiente, eu sirvo ele de maneira mais barata com tecnologia e eu também monetizo a minha plataforma de outras maneiras, aproveitando de segmentação, tipo assim, da minha capacidade de personalização que só o digital traz, assim. Incrível, incrível. Uma das perguntas que eu ia te fazer aqui, e acho que você respondeu talvez parte dela, é sobre IA, né? Você lançou um negócio já no pós-pandemia, onde tecnologia já está num lugar, né? Smartphone, mídias sociais, enfim, tudo já está mais avançado, então já está nesse cenário, não precisou se adaptar, mas IA é algo que evoluiu bastante desde que você começou. Sim. E onde está hoje. Como que é Total. IA para você, como pessoa física, como que o Samuel usa IA e como que o Samuel, como fundador e dono aí da Prazo, olha e incentiva o seu time, que hoje já é muito maior do que era lá no começo, a usar? Total. É engraçado, né? Porque tem uma história que o meu time perguntou recentemente sobre isso, e aí tem uma história que eu contei assim, que eu acho engraçada. E aí você vê os paralelos, né? Eu sou muito fã do Warren Buffett e do Charlie Munger lá, que tem aquela empresa Berkshire Hathaway nos Estados Unidos e tal. E eu vou de vez em quando para os encontros anuais lá da Berkshire Hathaway que eles fazem lá no Nebraska e tal. E aí tem uma história que o Charlie Munger contou uma vez que eu acho interessante. Para quem não sabe, a Berkshire Hathaway hoje é um conglomerado de investimento imenso. Mas começou como uma empresa têxtil, que o Warren Buffett comprou. Era uma empresa de fabricação, indústria têxtil. E aí o Munger conta uma história que ele acha que ilustra bem o que é que o Warren Buffett, como é que ele pensa e tal, que chegou um vendedor uma vez para o Warren Buffett, nessa indústria têxtil, e falou assim, eu tenho uma máquina de tear aqui que ela tem 2 vezes a produtividade da sua máquina atual. Então, você pode comprar essa máquina minha e você vai dobrar a tua produtividade. Aí ele olhou e falou assim, putz, eu espero que isso não seja verdade, porque se for verdade e essa máquina realmente dobrar a produtividade, eu vou fechar essa indústria na semana que vem. Aí o cara olhou assim e falou, tu não tô entendendo, eu tô te oferecendo um negócio que vai dobrar a tua produtividade e você tá achando ruim, falando que se isso acontecer você vai fechar a indústria. Ele falou, olha, o negócio que eu aprendi ao longo do tempo é que tem vantagens que são transmitidas 100% ao consumidor e vantagens que não são transmitidas 100% ao consumidor. Ele disse, olha, se você tá me oferecendo essa máquina, você deve estar oferecendo a máquina a todos os meus concorrentes. Então, para eu me manter competitivo, eu vou ter que comprar essa máquina. E o que vai acontecer é que, como todos os meus concorrentes vão usufruir daquela mesma vantagem, eu vou dobrar a minha produtividade e simplesmente vou vender pela metade do preço, porque todos os meus concorrentes vão aproveitar a mesma vantagem e vão baixar preço para poder se tornar competitivos. Então ele disse assim, isso aqui é bom que você está me oferecendo, mas ele é bom para o consumidor, né? Ele é bom para o cara que compra tecido. Ele não é bom para o fabricante de tecido. A minha receita vai cair pela metade, porque eu vou ter que baixar meu preço e eu ainda vou ter que investir para comprar essa máquina, assim. E eu estava usando essa história para o nosso time porque eu falei que a beleza são tecnologias que, de certa maneira, são diferenciadas, né? Quer dizer, quais são coisas que você consegue construir e que os seus concorrentes talvez não vão ter. Porque se você tem esse benefício, você consegue fazer os dois. Você consegue entregar mais valor para o cliente na forma de preços mais competitivos, na forma de um serviço melhor, etc. Mas também você pode capturar mais valor para a empresa, né? Tipo assim, você consegue gerar mais valor em excesso do mercado, que no final é o que você está o seu diferencial buscando, competitivo, assim. Né? Então, vantagens elas só são boas do ponto de tecnologia se elas não forem 100% transferidas para a concorrência, assim. E eu acho que a beleza desse negócio de IA e a beleza talvez do mercado que a gente opera, que eu acho que se a gente fosse uma empresa puramente de tecnologia, seria muito difícil você usar isso como uma vantagem competitiva. No final, você teria que usar muito IA só para se manter no mesmo lugar dos seus concorrentes. Eu acho que a vantagem é que se você olha os nossos concorrentes, geralmente são atacadistas mais tradicionais ou, enfim, negócios que estão operando há muito mais tempo e que talvez muitas vezes tenham até uma vontade de adotar tecnologia, mas que muitas vezes tem negócios para defender que muitas vezes contrariam aquela tecnologia, né? E eu acho que o legal, assim, do que a Prazo faz, eu brinco que é isso, né? Tipo assim, a IA para nós é uma máquina de tecer, é um tear que a gente pode ter, mas que talvez os nossos concorrentes vão demorar para ter. E por isso que a gente tentou começar a empresa, de certa maneira, colocando isso em primeiro lugar. Então, isso vai de vários exemplos. Eu usei exemplos de custo, né? Então, por exemplo, a gente atende nossos clientes 50% já com IA. A gente traz clientes novos com IA. A gente usa IA para pricing também, porque como é que eu consigo ter inteligência de preço e precificar esse negócio da melhor forma? Então, isso é bem interessante.
mas ao mesmo tempo para melhorar a experiência de compra do nosso cliente. Então, por exemplo, um negócio que a gente tem no nosso app que é bem legal é um cliente ele pode comprar filmando a despensa dele. Então, ao invés dele ficar procurando item por item, adicionando ao carrinho, o que é que ele pode fazer? Um cliente nosso pode pegar um telefone, filmar a despensa dele, eu comparo isso com a semana passada, então olha assim, você reduziu o seu estoque em tanto essa semana passada e você comprou tanto, então eu já monto meio que a compra sugerida que ele precisa para o negócio dele, assim, né? Então, eu acredito que há uma ferramenta não só de eficiência, para eu conseguir transmitir no final preços melhores, enfim, para esse cliente. Mas de experiência, né? Mas também é uma ferramenta que pode mudar dramaticamente, tipo assim, a experiência do meu cliente, assim, e tornar ela muito melhor e muito mais fluida e talvez aproximar a gente um pouco daquele sonho do cliente nem precisar pensar no que ele precisa comprar ou como ele vai pagar, a prazo só está lá para entregar para ele, assim. Então, enfim, a gente está super animado com isso, a gente acha que é um negócio que entrega uma vantagem do ponto de vista de experiência do cliente, principalmente, e do ponto de estrutura de custo, que no final se reflete também em preço, muito grande para o nosso negócio, assim. Olha, que legal. E eu brinco que toda vez que a gente vai abrir uma vaga nova hoje para contratar alguém, eu falo com o pessoal, diz assim, você tem o dever de me explicar por que essa vaga não pode ser feita com inteligência artificial. E eu acho que muitas vezes a gente continua com as vagas e continuar contratando e tal, mas te força a pensar o tempo todo como é que você consegue usar essa ferramenta para se tornar mais eficiente, né? Muitas vezes você quer resolver com pessoas um problema que você pode resolver com tecnologia. Melhor. E no final é assim que você constrói um negócio muito grande, assim, que tem muita escalabilidade, né? Que legal. Queria, inclusive, voltar nesse ponto de pessoas, porque você falou, quando eu perguntei de capital, você falou um pouco das primeiras 10 pessoas que você atraiu, e atraiu, inclusive, como sócios. Sim. Não sei se os 10 são sócios, mas pelo que você está falando, o diferencial, obviamente, está nesse ambiente de tecnologia e está alerta e entregando muito valor para todo o seu ecossistema através da tecnologia é importante, mas as pessoas também fazem a diferença, né? Ou fazem muita diferença aí nesse negócio. Como é que você vê esse assunto? E acho que você já falou um pouquinho aqui do recrutamento, que acho que é super importante, Total. mas tem questão de retenção, de desenvolvimento, o seu time vai crescendo, as necessidades vão mudando. Como é que você olhava para pessoas lá no começo, quando você trouxe não só pessoas, mas sócios, e como é que você olha hoje, pensando no sonho grande, no 26 já pós-break-even e tudo mais? É engraçado, eu acho que no começo, talvez o principal gargalo para a gente crescer era capital, né? Você tinha que trazer capital e tal para montar a tua infra inicial e tal. E acho que, enfim, isso pode ainda ser um gargalo de certa maneira, principalmente, enfim, acho que está num cenário mais adverso, tipo assim, atualmente, do ponto de vista de investimento de equities, né? O juros está mais alto e tal. Enfim, mas eu brinco que daqui a pouco, tipo assim, e esse negócio vai se tornando cada vez mais verdade ao longo do tempo, o teu gargalo para crescer deixa de ser capital, principalmente à medida que a gente vai gerando caixa e tal. O teu principal gargalo para crescer passa a ser gente. E um negócio que eu sempre falo desde o começo da Prazo é que o negócio que só tem um dono, ele escala em proporção daquele dono. Só que um negócio que tem vários donos, ele consegue crescer muito mais rápido. Então, acho que como parte do sonho de construir um negócio do tamanho que a gente quer em menos tempo, eu acho que gente é um negócio muito importante. Eu me lembro que na minha primeira semana de Stanford, eu assisti uma palestra de um cara que chama Vinod Khosla, que enfim, ele fundou uma empresa chamada Sun Microsystems, que vendeu para a Oracle. Nos anos 90 e tal. E aí ele brincava que quando ele olha empresas que estão começando no zero, ele fala assim, eu vejo às vezes empresas de 0 milhões de dólares e eu vejo empresa de 0 bilhões de dólares. E eu falo assim, aí na época alguém perguntou para ele assim, o que é isso que você está querendo dizer? Ele falou assim, tem empresas de 0 milhões e tem empresas de 0 bilhões. A diferença entre essas duas empresas é o sonho, mas também as pessoas, né? Que no final constroem esse sonho. Ele disse, olha, se você quer construir uma empresa de 0 bilhões, você tem que entender que você tem que ter um negócio de vários donos. Você tem que compartilhar muito valor com as pessoas que estão com você naquele negócio. E você tem que garantir que elas conseguem reproduzir isso para mais pessoas, né? E eu acho que isso é um negócio que é bem importante, assim. Eu acho que boa parte do meu tempo hoje é gasto, e desde o começo da Prazo é gasto encontrando pessoas que eu acho que são excepcionais. No nosso caso é ainda mais difícil porque eu tenho que levar essas pessoas para o Nordeste. Então, não que não tenha pessoas boas no Nordeste, pelo contrário, mas boa parte das pessoas boas do Nordeste, êxodo, né, o sonho delas é sair, ou senão elas já saíram. E o meu desafio é trazê-las de volta. E é difícil você fazer isso, né? E eu brinco que isso foi mudando. Então, no começo,
a gente trouxe muita gente de fora para o Nordeste. E hoje em dia, tipo assim, como eu falei, o principal gargalo, talvez para a gente dar mais espaço de expansão e tal, é gente. Então tem duas coisas que eu faço em relação a isso, assim. A primeira é que a gente, enfim, continua trazendo gente de fora para o Nordeste, mas eu acho que a segunda é, tipo, boa parte do sonho de longo prazo da Prazo, eu acho que tem uma missão além de si mesmo, é desenvolver a região que a gente tá, onde a gente começou. Então eu brinco que a única maneira de você desenvolver uma região realmente sustentavelmente ao longo do tempo Educação? é empreendedorismo no final, Empreendedorismo. porque a educação é um grande componente, assim. Então, eu quero que a Prazo seja o melhor lugar, tipo assim, enfim, o que eu falo história com frequência, né? Eu brinco assim, o cara que está se formando na Federal de Pernambuco hoje, ele é muito talentoso. Quais são os caminhos dele? Ele pode até, às vezes, trabalhar em empresas grandes do Nordeste, mas geralmente são empresas mais familiares, que ele não vai ter possibilidade de virar sócio ou ser dono daquele negócio e tal. Então, muitas vezes, ele tenta ir para fora e tal. E eu brinco que a gente tem que conseguir achar... A gente não precisa de tanta gente assim para construir um negócio extraordinário. Você pensa, os Estados Unidos, em grande parte, foi construído por poucos grandes empreendedores, assim, né? E um empreendedor que consegue ser um imã de talento e tal faz muita diferença. Então, eu brinco que a gente quer ser o melhor lugar e que a gente quer achar quem é o melhor cara que está se formando na Federal de Pernambuco hoje, na Federal do Ceará ou em outras faculdades aqui nessas regiões. Porque se esse cara fosse talvez para uma empresa tradicional, ele teria muito menos referência, ele não teria a oportunidade de trabalhar com pessoas que estudaram fora, que trabalharam em empresas que cresceram exponencialmente, em pessoas que estão pensando em tecnologia, que estão pensando na dimensão do nosso sonho e tal. Então eu brinco que a gente pega esse cara que está saindo da faculdade agora e a gente quase que faz uma lavagem cerebral do bem, assim, de fazer ele sonhar muito maior. E a gente tenta ter 5, 10 desses caras todo ano. Eu mesmo faço um programa de formação, então é engraçado isso, porque eu me inspirei bastante naqueles cursos de Harvard Business School, né, de case e tal. Então, aos sábados, eu tento juntar um grupo, sei lá, de 7, 8 pessoas que eu julgo que são pessoas de muito potencial, que são jovens, que saíram há pouco tempo da faculdade, que são do Nordeste, tal, que eu acho que tem muito potencial para tocar unidade de negócio pra gente, praças novas, etc. E eu mesmo dou aula, tipo assim, geralmente tem um case. Professor Samuel. Então, por exemplo, esse final de semana agora vai ter um case da Disney. O final de semana seguinte é um case Pepsi e Coca-Cola. Aí o final de semana seguinte é um case de uma empresa que chama Danaher, que é uma empresa americana que a gente admira e tal. E aí, basicamente, eu quero pegar esse cara que está se formando agora e, cara, transformar ele numa superpotência empresarial, assim. E ao longo se a gente pega 5, 10 caras desse por ano, não precisam ser muitos, ao longo de 10 anos a gente vai ter formado 50, 100 deles. Uma parte talvez vai sair e montar seus próprios negócios, uma parte vai estar comigo e continuar crescendo na Prazo. E é ótimo isso, porque a Prazo não é suficiente para atingir o seu sonho de longo prazo, a missão que eu tenho, assim, um pouco de vida, que é desenvolver o Nordeste. Assim, a gente precisa ter muitos outros empreendedores que vão talvez fazer o que eu tenho feito nos últimos 3 anos para mais pessoas daqui a 10, 15, 20 anos, assim. E eu acho que é isso. Tem regiões, sei lá, você pega o Centro-Oeste que se desenvolveu incrivelmente nas últimas décadas, mas talvez com agro, né? O cara tem um recurso natural que é muito valioso e tal. O Nordeste talvez tenha menos esse potencial. Infelizmente, a gente não tem solo tão fértil quanto o Mato Grosso do Sul. Mas talvez o que a gente tenha é um mercado consumidor muito grande e, cara, educação que a gente pode oferecer para essas pessoas para construírem um negócio gigantesco, assim, né? Então, a missão da Prazo, de certa maneira, ela tem muito esse componente de talvez ir além dela mesma e conseguir transformar o Nordeste, ou, enfim, a comunidade ao nosso redor, numa superpotência de empreendedorismo, assim. Olha, que legal, parabéns. Mas esse programa de formação de empreendedores, ele é para quem já trabalha na Prazo ou para quem quer trabalhar? Não, para quem já trabalha. Então, tipo assim, eu tento pegar, sei lá, eu estava fazendo as primeiras turmas, né? Então, mas, tipo assim, eu pego, sei lá, 7, 8 pessoas que eu acho que podem ser grandes líderes na empresa, originalmente, tipo assim, que eu fico pensando... Como se fosse um programa de trainee, uma a gente aceleração. está testando um pouco isso, né? Então, quem que é o cara que talvez, se formou agora há pouco tempo, eu acho que tem muito potencial, mas eu acho que é talvez um diamante a ser lapidado, assim, né? Quem que talvez é uma pessoa super inteligente, com muito potencial, mas talvez não tem talvez o nível de ambição ainda, ou senso empreendedor, ou talvez até tem, mas não conhece, não tem referências de grandes empreendedores e tal. E eu tento pegar essa turma, juntar num sábado e trazer um case. Por exemplo, a gente fez o case a primeira carta aos shareholders da Amazon, de 1997. É incrível.
E você pega um cara que está saindo da faculdade hoje, que tem potencial e que tem ambição, quando ele lê esse negócio, é difícil ele não ficar inspirado por aquilo ali e começar a sonhar maior, né? Então, enfim, a gente criou esse programa que é quase que um toolkit, assim, para eu formar um grande empreendedor de ponta a ponta. Eu espero que daqui a 10 anos, boa parte desses caras ainda esteja na prazo e construindo coisa aqui, tocando unidade de negócio, etc. E vão ter sido criados 100% na nossa cultura. Mas talvez daqui a 10 anos, alguns deles vão estar começando seus próprios negócios e tal, e é ótimo também. E talvez repassando um pouco esse bastão para mais pessoas e tal, que acho que, de certa maneira, até um pouco da Fundação Estudar, que me deu bolsa para estudar fora, é isso, né? Tipo assim, eu fui mentorado quando eu fui estudar fora por gente que já tinha estudado fora e que tinha recebido bolsa da Fundação Estudar 10, 15 anos antes. Que talvez usufruíram daquela educação e talvez são tão gratos por aquilo ali que passam aquele negócio adiante para mais gente ao longo do tempo, como foi o meu caso, assim. Que legal, a Prazo Academy. Daqui a pouco o pessoal vai colocar no LinkedIn que fez o curso. Muito bom, até eu fiquei com vontade. Posso ir de convidada? Claro. Assistir suas aulas. Adorei. Muito bom. Mas tem que ler, porque começa com cold call aí. Então, começa assim, eu chamo, sei lá, um grupo de 7, 8 pessoas. Aí eu brinco assim, olha, se você não ler, se são 8 pessoas, você tem 12,5% de chance aqui de ser chamado. Então é bom você ler. Exato. É muito legal, porque esse conceito, acho que claramente você traz dos Estados Unidos, né? Eu acho que a gente... Aqui no Brasil, cada vez mais vê instituições adotando essa forma de estudo, através de estudo de casos, mas é muito sobre isso, né? Quanto mais você tem, não só ler, né? Idealmente você leu, você analisou, você tem uma opinião e começa a aula já com conhecimento ali nivelado. E eu adoro, eu sou uma grande fã, enfim, eu fiz meu MBA em Wharton e lá a gente tinha muitos case studies também. Bom, dá vontade de continuar aqui por horas, mas eu queria entrar numa pergunta sobre o IPO. Legal. Como que o IPO, você entrou no IPO em 2024, e como que o IPO te ajudou e tem te ajudado aí nessa jornada? Total. Acho que é fundamental, assim, né? É engraçado, eu entrei no IPO porque, querendo ou não, acho que a experiência de você empreender e ser um CEO e tal é meio solitária, né? Porque, apesar de eu acho que eu tenho uma grande vantagem de ter sócios, querendo ou não, tipo assim, a figura do CEO, mesmo quando você tem sócios, é um pouco solitária, né? Porque às vezes você tem que tomar decisões que não são óbvias, ou que às vezes as pessoas vão ver, talvez, de uma maneira que é através da lente que elas têm. Claro. Mas, no final, você está responsável por tomar uma decisão que é no melhor interesse da empresa como um todo, assim. Isso é meio solitário. Não dá para contar para o seu sócio que está desanimado, não está acreditando em alguma coisa, enfim. Tem algumas então, acho que o IPO é muito legal para isso, assim, de talvez te dar uma comunidade de pessoas que talvez tenham isso em comum, assim, são pessoas que, às vezes, têm essa solidão dentro dos seus próprios negócios, mas conseguem compartilhar com pessoas que vivem essa experiência em outros, assim. Então, isso foi bem importante. E principalmente para mim, que tinha pouquíssima aquele negócio, né? Daqui a 2 anos, Samuel ia ter o dobro da experiência profissional que ele tinha. Então, eu comecei a prazo, eu tinha 19 anos. Hoje tenho 22. Então, enfim, foi passando-se um tempo, mas e eu fui aprendendo bastante ao longo desse tempo, mas saber que eu tenho muito, muito mais a aprender, assim. Então, no meu fórum tem gente de setores diferentes, com experiências diferentes. E no final, poder talvez compartilhar num ambiente de confiança com esse tipo de gente é muito, muito valioso, assim. Maravilhoso, gente. Vou querer você de volta aqui daqui a alguns anos, dado que em 2 anos você tem o dobro. Vamos Daqui ver. a pouco quero ver esse sonho grande estando cada vez mais perto dele. Foi um prazer enorme ter você aqui. Obrigado. Você comentou que você é muito fã do Warren Buffett e acho que um dos livros que ele recomenda é O Desafio aos Deuses. Então, queria dividir com você esse livro. Espero que você leia, goste, depois conta pra gente. Foi um prazer enorme. Tava na minha lista de compra aqui, você acertou. Tava na lista de compra? Tava. Olha, que legal. Então, boa leitura. Obrigada de novo por estar aqui com a gente. Foi maravilhoso. Obrigado, Sheila. Essa hora passou voando. O prazer foi todo meu. Então, a gente está aqui encerrando mais um episódio do IPOcast. Lembrando que todos os nossos episódios estão lá no YouTube, no Spotify. E sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.